Fala, Fabinho, beleza? Fala, querido, tudo bom? Beleza? Mano? Rapaz, minha cabeça já não tá. A pandemia tá afetando a minha mente, cara. Já tô pancado, brother. Porque eu cismei achando que era 5 horas. Falei, cara, o Fabinho ou aconteceu alguma coisa de internet, porque nesse período a internet tá arrebentando com geral, né? Eu Porque. deixei o meu celular carregando, que estava com a bateria meio zoada, e Aham. aí eu acho que você ficou mandando Aí eu mensagem falei, para mim e eu não respondia. aí eu, aí eu falei, cara, o Fabinho deve ter dado algum problema com a internet. Aí depois a gente vê. Mas era a minha cabeça que, por causa da pandemia, minha cabeça já não. Porque, por exemplo, o pessoal hoje fala assim, não, hoje é feriado. Eu já não sei mais o que é feriado, já não sei mais o que é dia normal. O final de semana tá embolando as coisas. Já tá tudo diferente, né, cara? Como é que estão as coisas aí? A gente nunca viveu a vida interrompida como está vivendo agora, né? É muito estranho, né, cara? Às vezes dá uma percepção assim meio esquisita, né, cara? Mas é isso mesmo. Eu estava conversando, não lembro com quem, sobre essa sensação de vida interrompida, né? A gente tenta manter a vida como normal, mas sempre fica um sentimento de que tem alguma coisa fora do lugar, assim. É muito É, curioso isso. e rola uma adaptação, claro, né? E também, assim, como foi um negócio meio abrupto, a gente fica Aham. meio que às vezes perdido, né? Totalmente, totalmente. Todo domingo é dia. A gente não tem mais parâmetros assim, aqueles parâmetros fixos que meio que definem e ajudam a gente a definir quem a gente é, meio que se diluíram um pouco. Mas ao mesmo tempo eu acho isso É, bacana. Eu acho isso muito significativo, porque ajuda a gente a ressignificar até quem a gente é, né? A gente às vezes se classifica baseado no que faz ou deixa de fazer. E quando tudo que a gente faz ou deixa de fazer perde seu valor ou importância, ou fica num momento de suspensão, a gente meio que fica perdido. E eu acho que momentos como esse são importantes para a gente se autoavaliar, né? Esses dias a gente é, estava conversando com o pastor sobre aquele texto que diz que você tem que entrar no quarto, no silêncio, no escuro, para falar com sim, Deus, né? E sim. a gente estava desenvolvendo esse conceito de como a nossa vida, a gente passa tanto tempo fugindo do quarto escuro, fugindo do momento de solitude, porque a gente tem medo de se É, confrontar com quem nós somos. E a Bíblia nos convida a esse confronto diário, a gente de entrar no quarto sim, escuro, onde é só a gente e Deus. E quando a gente vai é. para esse contexto sozinhos, por nós mesmos, a gente só encontra a verdade de que a gente é desprezível, de que a gente é pecador, de que a gente é O indigno. problema, o problema é que às vezes tem alguns, né? Que quando a gente se encontra, não é um encontro muito bom, né? Não é, mas não é, nunca é. Na verdade, essa é a verdade, nunca é um encontro bom. E, e, Eu e a acho que às vezes, graça. não, mas às vezes eu acho que tem. Quando a gente tem um espelhamento bacana assim de quem somos. É claro que tem sempre a diferença de quem a gente acha que é e quem verdadeiramente a gente é, né? Mas quando há um equilíbrio de busca desse equilíbrio, eu acho que tá mais ou menos tranquilo. Mas tem gente que há uma dicotomia muito grande, né, cara? Do que o cara tenta ser e do que o cara verdadeiramente é. E aí esse desequilíbrio em momentos como esse deve dar um curto-circuito, né? Então a gente está Muito. Eu vendo muitos tenho problemas, as pessoas tendo problemas em casa, né? casais que estão descobrindo que não se conhecem, famílias que É, estão descobrindo que não se percebem como família. Eu tenho alguns amigos médicos, psicanalistas e psiquiatras, e eles têm me dito que como tem gente surtando nesse momento, né? E é, tendo muito problema psicológico mesmo, porque não sabe lidar com a ideia de estar em casa, parado, preso, é. ou mesmo que ela não esteja efetivamente trancada em casa, o conceito de estar em quarentena, o isolamento, é algo que deixa muita gente em parafuso, né? Uma outra E, coisa também, que
afeta todos nós, mas eu tenho recebido muitas ligações nesse sentido, é também uma imprevisibilidade total da questão da perspectiva de futuro. Ninguém sabe quando é o retorno dessas coisas, ninguém sabe afirmar algumas coisas de expectativas, por exemplo, econômicas, profissionais, de receita das pessoas. Isso também joga a gente assim para uma realidade só existe o hoje, né? Que é uma coisa bem do reino, né? Mas É, parece que vivia num engano de sempre achar que o futuro está tranquilo. E agora o futuro é muito incerto, assim. Isso também cria uma desinstabilidade gigante, né? Interessante. mas é isso mesmo, é isso mesmo. A gente descobre que não tem controle sobre nada, na verdade, né? É, A luta diária por controle que todos nós temos são em momentos assim que a gente aprende que não tem. é. E isso afeta muito a gente, né? De uma forma. Por exemplo, uma coisa curiosa. Eu fiz uma postagem no Facebook, no meu pessoal. É um GIF, é um videozinho bem curtinho de um cara botando um copo. O último copo de uma torre de copos. E Aham, ele tá botando o último copo, ele desequilibra e cai por cima de todos os copos e derruba aham. tudo. E aí eu postei escrevendo assim: os planos de todo mundo para 2020 em um vídeo. Rapaz, isso viralizou de uma maneira que eu nunca tinha postado nada no Facebook que viralizou dessa maneira. E eu acho curioso, porque as pessoas estão meio que rindo, mas rindo de nervoso com essa situação. Rindo. É, é, Porque você perder o controle dos seus planos é algo muito frustrante, é algo muito desolador e, para algumas pessoas, destruidor mesmo. é, Né? é. E é nessas horas que eu tenho batido nessa tecla que nós, como cristãos, precisamos, mesmo que a gente também esteja nesse barco Sim, desesperador, nós precisamos, de alguma forma, ser a voz que propaga alguma esperança. é. Verdade. Né? Eu acho, assim, eu não sei a sua opinião, o Fábio, mas eu creio assim que é um momento muito de uma oportunidade no aspecto espiritual para as pessoas de uma maneira individual e para a igreja, muito interessante, muito oportuno. Mas parece que a gente estava tão deslocado disso, estou falando de uma forma genérica, né? Que parece que existe a possibilidade de se perder essa oportunidade, né? Pois é. É um contexto muito pessoal, é verdade. É, Mas talvez nós como igreja tenhamos gastado muito tempo ocupados. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal, licença aqui. tem uma galera, cara, uma galera entrando aí. Abraço para todo mundo, É, queridos. Olha aí o Ramon. Não sei se você conhece o Ramon, é um historiador também da música cristã música brasileira. cristã no Brasil. Eu vi outro dia um lance dele com o João Alexandre. Isso mesmo, queridão, Ba- pastor lá de Teresina, ele. Bacana. E eu acho que a gente talvez seja um. Eu acredito num Deus soberano, onde nada acontece sem que seja da vontade dele. E eu acho que por muito tempo a igreja deve ter se gastou energia com coisas que talvez em situações como essa tem descoberto que não eram as principais. É, Em vez de firmar a fé na rocha, aprender realmente, entender o evangelho com profundidade, para encarar situações como essas, acho que a gente ficou tanto na superfície que aí, quando vem uma situação como essa, as pessoas ficam perdidas, elas não sabem onde perdi. se pegar. É, é. E eu acho que eu Eu tenho penso- visto um pouco disso, sabe? As pessoas parecem estar um Uhum, pouco perdidas na sua própria concepção de fé. é. E o interessante é que, historicamente, né? Também a gente começou esse papo a sair engrenando, porque minha cabeça está turbinada mesmo. Mas muito bom falar contigo, Fábio, porque eu sei que você é uma cabeça privilegiada e é muito legal conversar com gente assim, porque a gente é enriquecido, né? E eu estou muito na vibe de agregar na vida das pessoas, né? Sem especificamente ficar falando de doença e tal, mas aprofundar a questão da reflexão e colocar um pouco de cultura, de música e de agregar informação bacana, né? Então eu sei que você é uma cabeça privilegiada e é muito legal conversar com você sobre isso. Mas eu queria puxar, por exemplo, a igreja, na verdade, lá do tempo de Jesus, por exemplo, e até a história do povo hebreu e judeu, no caso, vem assim de momentos assim de perseguição e de encurralamento, que a igreja tinha muito essa concept, né?
do transcendente ser o fundamental da vida da igreja. Mas a igreja viveu um pragmatismo tão grande nos dias atuais que parece que essa concept que é a mais relevante, que é o sentido sobrenatural, essa coisa do divino, essa coisa do transcendente, parece que não tem firmeza para aguentar uma situação como essa. Mas, historicamente, a igreja, por exemplo, no tempo de Jesus, ela era subjugada ao Império Romano e a galera se agarrava, era no transcendente, entendeu? Mas é isso mesmo. Ativa a igreja, a paleocristã, como alguns chamam também, ela vivia num contexto de perseguição, de angústia e tensão constante, que aquela população cristã encontrava conforto, consolo e esperança no transcendente, no que estaria por vir, né? Tanto é que os evangelhos se falam muito dos últimos dias, porque eles viviam num contexto onde se esperava mesmo os últimos dias, porque era muito tenso. A história foi desenvolvendo de uma forma que a igreja se tornou uma condição confortável. Hoje a igreja é uma condição confortável. Confortável até demais, no sentido de, para alguns, nós estamos até no poder, né? Então, ela se tornou uma condição confortável de forma que as pessoas não estão mais esperando o porvir, porque o agora está bom. Então, se o agora está bom, eu não quero o porvir pode esperar. E acaba que se não se fala mais sobre isso, não se canta quase mais sobre isso, não se ensina mais sobre isso. Inclusive, na última música que eu lancei, na Está Tudo Bem, não sei se chegou a ouvir, eu construí ela numa estrutura de hino. E os hinos, eles são uma abordagem muito didática, né? Então, a primeira estrofe geralmente falava da ideia do hino, da temática do hino. A segunda estrofe falava de que a fé nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Nem sempre é assim, eu estou fazendo um resumão, né? A terceira estrofe, em geral, fala da luta contra o pecado, de que em Cristo a gente encontramos a salvação. E a última estrofe, em geral, fala da restauração, da volta de Cristo e do céu. Os hinos antigos é muito comum você encontrar essa estrutura lírica. E nesse cântico que eu compus, eu tentei colocar também essa mesma estrutura lírica. Então, na última estrofe, a gente fala do céu, a gente fala da volta de Cristo. Porque esse é um tema que está um pouco fora de moda, né? A gente fez uma abordagem assim bacana do que está acontecendo, mas eu queria mergulhar contigo na musicalidade, já que você falou da teu último lançamento. Você é um cara que passou por uma mudança, assim, eu acompanhei meio de longe, mas percebi uma mudança muito grande em relação a teu esquema da Tanlan, meio que muito significativo na tua vida, e tu fez uma mudança para São Paulo num envolvimento mais de igreja, de liderança de louvor e adoração. Eu estou equivocado ou não? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa mudança, talvez ela te deu uma perspectiva musical muito grande em relação, por exemplo, essa coisa da música congregacional, que no fundo é muito comercializada no nosso meio, né? E ela é meio, entre aspas, assim, dominadora dos lançamentos e do conteúdo que é mais lançado no nosso meio. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que você permanece com uma autenticidade de uma música bem autoral, que talvez fuja um pouco dessa tradicionalidade da música congregacional. Apesar desse teu comentário do último lançamento, ainda te vejo como uma música bem alternativa. Você acha que a gente vem perdendo identidade por causa dessa pressão, dessa identidade congregacional, assim? Eu digo assim, parece um lugar assim, desculpe a minha sinceridade, sinta-se muito à vontade para você responder. Se você não quiser falar de exemplos, fica à vontade. Mas eu sinto, às vezes, uma certa mesmice, assim, sabe? 80% do que é lançado no nosso meio é meio que um mesmo lugar, né? Tudo no mesmo lugar. Mas a tua música é diferente, como algumas são diferentes. Apesar de você estar
como líder de louvor, apesar de você estar vivendo mais a musicalidade congregacional de igreja, você parece que ainda se agarrou nessa autenticidade. Tem a ver? Não, eu acho que sim. No quesito autenticidade, isso é uma bandeira que eu levanto já há muito tempo. E a Talan, ela tem muito valor nessa discussão na minha vida, porque ela que me ajudou a entender o que é ser autêntico. Né? A gente, quando decidiu, lá em 2004, que a gente ia ser uma banda cristã, que não ia fazer o circuito gospel, a gente sabia que isso ia ter um peso na nossa história, no sentido de que a gente nunca ia ser uma banda de mainstream, mas a gente sabia também que isso ia nos permitir gerar um legado que só esse contexto ia possibilitar, né? Porque a gente sempre quis ser um projeto alternativo, um lirismo diferente, um jeito de escrever música cristã diferente. E a gente sabia que isso não ia ser algo tão popular assim, né? Desculpa te interromper, tu conhece o Mister Pingo? Tem uma galera aqui, o Mister Pingo, lá de Brasília, conhece? Ele Não falou, conheço. não, ele é um cara maneiro, que escreve bem e fala bem, um comunicador também, fala assim, que a gente está num processo criativo meio preguiçoso, instalado. Acabei de ver aqui. Mas é verdade. Eu não sei se eu já conversei contigo sobre isso, mas eu gosto muito de história da música cristã brasileira, né? E quando a gente olha a história da música cristã brasileira, a gente percebe que nós sempre tivemos esses momentos de preguiça, se a gente pode dizer assim. Uhum. Em dados momentos, sempre aconteceu. Em alguns momentos mais, outros menos. Nós sempre fomos uma cultura musical de repetição e cópia. Uhum. O que é muito ruim, mas é uma realidade. Então, quando você pega o início da história da música cristã brasileira, a gente pega depois ali dos primeiros, que foram Luiz de Carvalho e Feliciano da Amaral, quando a gente chega na década de 60, a gente tem os primeiros grupos evangélicos. Então, Vencedores por... Vencedores por Cristo, o grupo Arautos do Rei, né, que é dos adventistas, e todos eles tinham no seu repertório 99% das músicas eram versões. Então, a maioria dos corinhos que a gente aprendeu nos anos 80 são versões de músicas americanas. Sim. Mas tem uma segunda fase do Vencedores que começa uma MPB chegar fortemente. Década de 70, olha só. 70. Década de 70, 10 anos depois, Sim. a gente chega num estágio, aí surge o grupo Logos também, que também era muito autoral, que na verdade começou como o grupo Elo, né? Mas teve uma vida muito curta como grupo Elo. E aí a gente teve um período ali de alguns 10 anos, mais ou menos, de muita produção autoral, né? Principalmente depois do disco de Vento em... A gente teve um processo de muita produção autoral, muitos grupos começaram a surgir. Aí na década de 80, a gente tem o boom do pop rock. Mas mesmo nessa época, Fábio, que maneiro conversar isso sobre você, que eu também sou um cara muito observador e acompanho muito de perto toda essa movimentação. Sou evangélico de berço, me envolvo com música há muitos anos e não sou mais garoto, né? Mas nenhum de nós essa música de Vencedores, ela sempre ficou nesse lugar que eu vejo você. Ela era meio renegada. Ela não era congregacionalmente aceita. Até Vencedores... Eu não sei se eu vou discordar, mas eu acho que existem algumas linhas. Porque depende muito da igreja, da teologia da igreja. Por exemplo, tu cresceu em qual igreja? Batista, mas mesmo Batista existia dentro da igreja, porque eles eram batistas, da Igreja Batista do Morumbi. Mas mesmo os batistas, os mais conservadores, ainda olhavam com preconceito. Porque... O disco de Vento em Popa foi o pior disco no sentido comercial do Vencedores até hoje. Ele foi rejeitado e renegado pela Para mim ele é o melhor. Para mim ele é o melhor. Ele é o melhor. Para mim ele é o melhor. Ele é um divisor de águas. Você vê ali, é um divisor de águas, sem sombra de dúvidas. É por causa de um disco como de Vento em Popa, que quando a gente chega na década de 80, a gente tem bandas de rock cristão, a gente tem outros estilos mais populares, né? Foi importante alguém abrir essa porta, mesmo que eles não tivessem passado por ela, eles abriram a porta, que permitiu que a gente tivesse Rebanhão depois com o Baião. Aqui no Rio, o Rebanhão vem muito nessa linha de abre alas do Vencedores, apesar de ser diferente. Sim.
também Mas tinha uma originalidade muito grande, né? muito grande. Muito grande. O que para mim é muito triste é quando a gente chega nos anos 90, a gente começa a ver os Denorex, né? Aquelas bandas É, cristãs que são cópias de alguma banda secular famosa. A gente sim. teve muito isso nos anos 90. Se popularizou, eu não vou citar nomes aqui, Aham. mas se popularizou de uma forma quase vergonhosa, mas era muito bem aceito pela cultura cristã, né? Sim. Numa época onde se falava muito que o cara vai se converter, ele quer continuar ouvindo aquele estilo, então ele vai ouvir agora a versão gospel daquilo que ele ouvia. Isso foi muito ruim por muito tempo. A gente teve uma década assim dos anos 90, uma década culturalmente quase perdida Uhum. na relevância musical cristã, né? Uhum. Tanto é que quando surge artistas com palavra antiga e tudo mais, é uma geração que cresceu vendo esse movimento de cópia e disse, não, eu quero fazer uma coisa diferente, Diferente. uma coisa minha, uma coisa única, uma coisa que ninguém vai dizer, isso é igual àquilo. Então, por mais que tenha sido ruim esse movimento dos anos 90, foi ele que gerou o surgimento de artistas mais originais, que a gente pode dizer assim, em meados dos anos 2000, né? Uhum. Então, isso faz parte da nossa história. Quando você chega no início dos anos 90, agora vamos falar de música congregacional, porque foi um tema que você puxou que eu acho muito importante. A música congregacional, até os anos 90, sempre foi hino. Alguns corinhos de vencedores, grupos logos, algumas bandas regionais, né, que tinham seus projetos regionais. Mas o principal que preenchia o cancioneiro congregacional de todas as igrejas no Brasil era o inário. Era o inário. Ou o cantor cristão, ou a harpa cristã. Exatamente. Era o inário nos seus diversos nomes, né? Existem vários hinos, inclusive, que têm versões diferentes para cada inário. Exato. Então, o inário foi o grande consolidador congregacional de música. Quando a gente chega nos anos 90, isso muda um pouco, porque surgem as comunidades, Sim. né? E as comunidades produzem muita música congregacional, cada um na sua estética. Você tem a Zaf Borba com muita força, você tem, que sempre, na Nas- verdade, a Zaf Borba, desde a década de 60, sempre é, produziu música congregacional, só que é nos anos 90 que ele vem com muita força, as sim. pessoas Aí descobrem ele com muita força. vem o Ademar, como o Pingo tá lembrando. Ademar de Campos, Daniel Souza vem com muita força com a série Frutos do Espírito. Sim. Aí Tem um cara surge em no Rio comunidade. também. Tem um cara aqui no Rio que eu esqueci, do Videira, é o. Videira também. Esqueci o Ai, como nome é que é o dele nome também. dessa aí? Zona Sul, não é comunidade Zona Sul, não é Zona É, a Sul, comunidade Zona Sul, mas tem um Videira, rapaz, que eu esqueci o nome dele eu agora, não mas lembro também como é que é o nome. vem esse movimento de comunidade e na sequência, Fabinho, vê se eu estou junto contigo no pensamento. Vem uma explosão do movimento que eu chamo de adoração. Um pouco depois, a gente Sim, ainda tem um momento aqui que eu acho muito curioso a gente observar. A gente teve o boom, a Koinonia, o Mr. Ping está falando Cláudio Koinonia com o Claro. René Gomes, O Cláudio Pingo Claro. mandou, já lembrou o Pingo. Cláudio Claro, isso aí. Exatamente. É. Mas olha só que curioso, isso é início dos anos 2000, dos anos 90. Produção local, estética, depois de muito tempo ouvindo coisas de fora, a gente começou a produzir coisas nossas, congregacional nosso. Olha que curioso. Quando A chega gente em tem gente, meados... tá com gente famosa aqui, o Marcos Kinder. Tu conhece o Marcos Kinder? Puxa, não conheço. Cara, o Marcos Kinder é filho de um cara importantíssimo na movimentação da música aqui no Rio de Janeiro e do Brasil, que é o Paulo César Graça e Paz, que era o maior comunicador das primeiras rádios FMs do Brasil, tanto a Melodia como a antiga Boas Novas na AM. Ele é filho do Graça e Paz e é um batera excepcional. Foi batera da Black Rio, do Ed Mota, meu irmão. Isso. Opa, já? Até arrepiei aqui. Até uns Feríssimo. cabelos que eu não tenho. Feríssimo. O Ele foi o batera Pingo do acabou de dizer. Jota também, que é uma banda importante nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90 aqui no Rio. O Pingo acabou de citar o que eu ia dizer. A gente teve metade da década de 90 dominado pela música congregacional de comunidades e igrejas que na década de 70 eram chamadas de igrejas alternativas. Quando a gente chega em meados dos anos 90, vem assim avassaladoramente, a gente é invadido pelo Hosanna Music. Sim, do Ron Kenoly. Ron Kenoly. E aí toda a igreja queria ter um trio de metais e um baterista que soubesse tocar salsa.
E aí o que acontece? Quando a gente é atropelado pela Osana Music, de novo as igrejas começam a viver aquela metamorfose de agregar essa estética nova à sua liturgia, à sua música congregacional. Sim, E aí sim. surgem várias versões de novo. A gente É, tem versão lembra de A Batalha do Senhor, é. qual era aquela Vem com Josué. acho que vem com o Josué, mas tem aquela do tan, 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 taran, tan, tan, tan. Pelo Senhor. Santo, santo, santo. E aí É, é um boom de versão de novo. A gente teve ali uns de 94, 95. Até o final dos anos 90, a gente foi dominado por isso. é. Só que veja que bacana. A gente mantinha ainda o inário, a gente mantinha ainda os corinhos da década de 80 e começava a agregar essa música nova, esse estilo novo. E isso foi muito interessante, porque a partir do movimento Osana Music, as igrejas começaram a focar na ideia de contratar músico, Sim. de investir numa estrutura mais profissional, de gravar as músicas da igreja. Tudo isso começa ali com força nos anos 90, que também Sim. a gente isso tudo foi fomentado pelo movimento gospel, que começa nos anos 90 também. Uhum. Né? Então, congregacionalmente, a gente tinha tudo isso acontecendo. Comunidades, Osana Music. Para congregacionalmente, a gente tinha o movimento gospel, bandas de todos os estilos, matizes e estéticas. Em sua maioria, bandas liricamente muito pobres ainda, uma letra muito Jesus é a luz que me conduz à cruz, mas numa estética que nunca tinha sido feita antes. Então a gente venceu aqui num lado, mas o outro ainda ficou um pouco capenga. E Uhum. nesse movimento gospel, a gente tinha muita cópia ainda também, né? Uhum. Muita gente se imitando. E aí a gente tem um outro grande marco na história. No final dos anos 90, em 98, surge um disco no Brasil, gravado por uma igreja que ninguém conhecia, ninguém tinha muita informação, lá de Belo Horizonte, um Uhum. disco que nem foi para as rádios, porque eles não tinham gravadora famosa, eles não eram famosos, Uhum. mas que atropelou a música congregacional brasileira de uma forma marcante, que foi o Diante do Trono. Sim. E com o movimento Diante do Trono, a música congregacional volta para as mãos do brasileiro. A gente volta a produzir coisa local, volta a ser produção nacional. É. E aí as bandas, Mas assim, eu acho que Diante do Trono, aí eu vou começar a inserir alguma coisa que eu penso. O Diante do Trono, na verdade, eu não sei se ele é tão autoral, porque na verdade, ele é fruto de uma movimentação em Belo Horizonte que ele não é fruto sozinho. Ele é a ponta do iceberg de uma movimentação de missionários americanos, que é o casal do Dan Duque, né? Dan e Marty Duque, que vem o Antônio Cirilo, que vem o Judson de Oliveira, que vem o Gerson Freire, que vem a própria... Quer dizer, toda aquela galera ali, o David Keelan, que eu queria falar, o mas o David, essa resultado, galera, desculpa. ela é todo um movimento que faz com que o Diante do Trono tenha uma linguagem, vamos dizer, nacionalmente conhecida, porque depois alcançou todo mundo. Mas o disco do Diante do Trono, na verdade, ele é fruto da influência dessa galera. Né? E é Mas super americanizado. Super o super americanizado. americano é diretamente influenciado pela estética Osana Music, diretamente influenciado. Só que eu costumo chamar, na história da música cristã brasileira, a gente tem sempre dois momentos. O momento que chega a novidade gringa, e aí todo mundo imita, copia, imita, copia, imita, copia, faz versão, faz versão, faz versão. E a geração seguinte, de tanto consumir isso aqui, produz localmente, autoral, inspirado nisso. Que eu chamo de movimento beta, né? O 2.0. Então, Uhum. o que o Diante do Trono inaugurou na música cristã brasileira foi o Osana Music Tupiniquim 2.0. Então, a gente começou a produzir localmente aquilo que a gente consumiu na década anterior, Uhum. com composições autorais. Claro que tinha uma outra versão ainda, né? Porque até o primeiro disco já nasce com uma versão de Darlene de Hillsong, que é Uhum. a Clama ao Senhor, mas com muita coisa autoral. Então, aí começa a surgir Apacentar, Levando a Arca, Rasgando o Véu, esses ministérios de louvor e adoração, seguindo propostas muito parecidas com o que Diante do Trono fez.
Claro Sim, que com o decorrer da história eles vão se ramificando para o seu próprio rumo, mas quando nasceram, eram tudo ali do mesmo movimento. Agora, quando você falou do David Kinla, do Cirilo e dos outros, eles vieram com uma estética um pouquinho diferente do que Diante do Trono veio. Diante do sim, Trono é filho direto do Osana Music. O louvor profético é filho direto do Modern Worship, que foi um sim, movimento que veio depois do Osana Music nos Estados Unidos, mas que chegou no Brasil só 10 anos depois. sim. Mas eu acho, Então, mas o que eu quero te dizer é que o Diante do Trono, ele não é um Osana Music autêntico. Ele é um Osana não, Music não. com uma pitada de moderne, com essa pitada de moderne rock and roll aí, da Porque galera já de é uma variação, já é uma é, geração que, diferente. que é uma pitada, porque Osana Music, é claro que a gente tem uma análise musical, esse papo aqui é muito interessante. Nunca tive a oportunidade de conversar com alguém com essa capacidade. Sabia que ia dar um futebol maneiro. Eu nunca conversei com alguém que tenha esse conhecimento. Então, eu às vezes até me reservo para não dar problema. Mas, na verdade, o que acontece? O Osana Music, no sentido congregacional, musical, tem um formato. Mas na questão da ministração de louvor, ele é muito lá para trás. Entendeu? Sim, Ele é muito conservador. Já a mas galera do olha, mundo, que você fala, que é a galera, por exemplo, que vem lá da onda do espontâneo, que vem do Porter, da galera lá da Califórnia, que vem lá de trás dos anos 70, que vem a galera dos hips, que vem a Vineyard, que vem essa galera, influencia o David, o Antônio Cirilo, e eles têm uma pitada no Diante do Trono. Aquela onda que a Ana Paula tem do profético não é uma onda ronquenole, não entendeu? é, não é. Não é. Não Por é. isso que eu digo que é uma versão beta, é o É uma versão 2.0. beta. Já é um resultado de outras assimilações, que é o que sempre Sim. acontece. Quer ver uma coisa? Por exemplo, hoje, qual é a música que mais domina o mercado cristão, a música cristã no Brasil? É o worship, não é? Worship. A primeira pergunta que eu te fiz era para falar sobre worship, que hoje tudo é worship. Os Tudo é caras worship. ligam, tocam worship. Mas o que Cara, que é, o que que é o worship? O worship é a versão 2.0 do modern worship do início dos anos 2000. uhum, Tudo aquilo que o Hillsong United, Bethel Music, Jesus Culture trouxe para a gente ali em 2008, 2010, com muita força, com muita pressão, tudo aquilo desembocou ou gerou o que hoje a gente chama no Brasil de worship. sim. Que na Então, verdade, não sei se minhas referências são semelhantes à sua. Para mim, a origem disso é Morningstar e Vineyard. Vineyard e Morningstar na América, entendeu? Que é a Vineyard, que é tipo da década de 70, né? Se eu não me engano, é antigo pra 70 e caramba. 80 e Morningstar, que Morningstar eu já influencia. ouvi falar, mas eu nunca ouvi. Cara, então depois você dá uma pesquisada, porque toda essa onda que o Hillsong desfrutou não é deles, é Morningstar, que é a Mas, onda dos. mas essa onda é que assim, você está correto. Tudo começa lá na década de 70. Só que isso se Ah, populariza sim, na metade dos anos 90. Inclusive nos Estados Unidos, se sim, populariza com o movimento Modern Worship. sim. Com o One Day, que era um festival de um dia só, que eles passavam a Ah, semana orando para um festival que acontecia em um dia só. E aí surge aham, Sonic Flood, David Crowder, todo esse movimento de Modern Worship, que tinha toda uma filosofia por trás, que era um movimento de resgate do jovem americano. Porque lá nos Estados aham, Unidos, quando o cara vai para a faculdade, o padrão é ele se desviar. Porque ele uhum. sai da casa dele, ele vai para outra cidade, então ele abandona a fé. Então Eu ia, lá, eu ia, chegar, eu ia chegar nesse ponto com você lá no início da pergunta para falar do Descende, mas você fez uma trajetória histórica maravilhosa, eu gosto, porque eu esse é um acho que o tema que eu Descende. adoro. Eu também adoro esse assunto. O Descende é uma busca dessa parada, mas eu acho um negócio meio coxa de retalhos, tá ligado? O Descende é um evento atrasado, vou dizer assim. Atrasado É, não. Ele é tentar manter vivo uma coisa que teve razão e teve motivo na época que teve. sim, mas ao Entendeu? mesmo tempo, Fábio, também eu não sinto essa ideologia meio Woodstock do que você Mas não falou. tem mais. Woodstock One Day, porque o One Day é uma onda Woodstock nossa, tá ligado? Que o Descende quer ser e não consegue ser, entendeu? Porque no fundo ele ideologicamente, ele é como você falou, ele é atrasado e eu não vejo uma essência, entendeu? E quando eles tentaram juntar todo mundo, que
Exato. Por um lado é louvável tentar juntar todo mundo, só que existem alguns todo mundos que não se encaixam. Não, é. Entendeu? Que talvez crie mais problema do que ajude. Então, Exato. então eu acho que vira uma coxa de retalhos sem muito E aquele sentido papo, de ser. e aquele papo também, Fábio, assim, o lance da questão missiológica, de pegar o tênis e levantar o tênis, me explica onde que está isso que eu não consigo ver. Eu Nego nem com vou entrar tênis nesse. Vans, Reebok, pô, Reebok top, que não tem nem aqui. Aquilo ali pisa aonde, pô, sabe, na missão do compromisso de evangelização ao mundo? Aonde que estão aqueles tênis ali? Que eu não consigo enxergar. Pois é, cara. Que é um tema, acho que é essencial para a igreja brasileira hoje. Porque está tudo amarrado, está tudo junto. Tá Tudo tudo que a gente amarrado. começou a falar lá no início tem a ver com isso. O que eu Aí estava uma falando quando caiu? ironia, ficou travado no teu sorriso, porque eu fiz uma ironia. Porque a cena clássica gringa do Descende é a garotada levantando os tênis. Mas aí eu perguntei, aonde estão esses pés que querem caminhar pelo mundo para evangelizar? É um negócio que é só no discurso. Eu não sinto uma ideologia missiológica para cantar e falar esse a respeito. Mas é verdade, você tem razão. A gente vive a geração dos afetos, né? Hoje, você sentir é muito importante. Então, a gente cria sempre eventos afetivos, emocionais, mas que não produzem resultados racionais depois. E essa é a minha crítica a esse tipo de evento, né? Eu não estou fazendo nem criticar a Por música. exemplo, eu até um cara perguntou aqui antes, ele deve estar aí e tal, pô, Lincoln, cadê o som da vida? Eu fiz um evento aqui no Rio com muita dificuldade, tive alguns problemas, mas ele foi realizado, foi bacana. Eu chamei porque isso é da minha geração, brother. Isso é fruto da minha história. Eu chamei todas as agências missionárias. Eu chamei juntas de missões mundiais, novas tribos do Brasil, porque esses caras fazem um trabalho super relevante no Brasil. Pode ser pequeno em relação ao passado, mas ele é relevante, ele é fundamentado, ele é histórico. Eu conheço os missionários que estão no campo. O Exatamente. Descende levou qual agência missionária lá para falar de missões, brother? Não levou. Entendeu? Não levou, brother. O Descende produziu uma experiência afetiva, uma experiência emocional, mas não produziu quase nada. Não vou dizer quase nada porque é forte, mas produziu talvez muito pouco resultado palpável e real. Sim. Né? Porque a gente é a geração dos afetos, a geração do sentir-se bem, a geração do ser feliz. E fora esse perigo também, Fábio, dessa coisa com todo respeito, tá? Porque eu tenho minha posição ideológica e política. E fora essa coisa da parceria político-institucional. Caramba, bicho, para mim, bicho. Para mim, esse foi o maior dos erros do evento. Bicho, isso, cara, olha, Fábio, de coração, Fábio, esse papo está sendo excepcional, muito acima até da minha expectativa, mas eu sei que você é uma cabeça pensante, escrevi isso no meu post, eu sabia que ia ser muito legal. Fábio, eu tenho minha posição político-ideológica, cara, e eu volto e meia, eu coloco ela, mas num evento como esse, tudo que eu não posso é fazer com que essas pessoas estejam lá, cara. Tudo que eu não posso. Eu coloco em xeque tudo que eu esteja fazendo. O evangelho talvez seja a única condição que permite que a humanidade sente numa mesa onde todo mundo tem suas bandeiras diferentes e todo mundo baixa a sua bandeira naquele momento em prol do evangelho. No momento em que você faz um evento cristão e levanta uma dessas bandeiras como a única e a principal, você anula todas as outras e diz, todas as outras não importam, o que importa é essa. Porque essa aqui está chancelada pela fé, pela nossa espiritualidade. Cara, isso é um dos erros, talvez um dos mais desagradáveis que aconteceu nesse evento. Mas a gente não vou gastar muito tempo nesse tema, não, porque eu quero chegar na música congregacional que você falou. A gente teve toda a transformação da música congregacional do final dos anos 90 com Diante do Trono, depois com o movimento da adoração profética, que é uma resposta daquilo que começou na década de 70, se popularizou nos anos 90 nos Estados Unidos com Modern Worship, e no Brasil chegou com muita força com o louvor profético. E só uma curiosidade, até os anos 90, o principal instrumento de um grupo de louvor era o teclado. A partir do advento do Modern Worship, o principal instrumento se torna o violão. E o violão aquele default, né?
o folk, o violão de aço, né? Porque até a década de 80 era o violão de nylon, por causa era o da de nossa nylon. influência É, dos é. vencedores e tudo mais. É. Então, Aí, por essas exemplo, mudanças a figura que me vem, e às vezes eu já passei por esse tipo de conversa, é, por exemplo, ver a figura do Fernandinho com um violão desse empunhado, sendo a voz musical do Brasil no sentido gospel, da cena gospel. Eu queria ver, eu já falei isso com ele, tá? Eu queria ver ele há 30, 40 anos atrás, aquela foto dele com esse violão. Se Não, ele ia falar o que ele fala, entendeu? ia ser outra história. Pô, É outra não, história. ele ia tomar pedrada, Fábio. Ele ia tomar Ia. pedrada. Porque quando conectasse o violão elétrico, porque o violão era acústico, era para quando a gente fazia retiro, puxava o violão de nylon. Quando De ele nylon. conectasse, ia começar a pedrada que o Janires tomou lá, entendeu? Cara, na década de... Se você tem uma ideia, na década de... Agora eu não lembro se foi 60 ou 50. Acho que foi 60. Houve no Brasil passeatas contra a guitarra elétrica. É. E Porque não hoje, era... e hoje, se um ministério de louvor não tem uma guitarra elétrica, ele não funciona, ele não é aprovável, né? Ele não está espiritual demais. Isso é uma curiosidade. Quem diria nos anos 80 que a música mais popular na igreja mundial nos anos 2000 seria U2? É, 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 é. Então, É, tá. Chegamos nesse momento. A sim. gente tem essa grande virada. O Modern Worship, que nasce com força mesmo, assim, na metade dos anos 90 nos Estados Unidos, invade o mundo, chega até na Austrália, lá na Hillsong, que também tinha uma estética meio Osana Music. E no metade de 2010, esse movimento Modern Worship chega com muita força no Brasil também. Então, Sim. Hillsong, Bethel Music, Jesus Culture chegam com muita força, muita versão, muita gente fazendo versão nos seus canais, nas suas igrejas, versões cada um com a sua letra. E esse movimento que veio a ser chamado de worship depois, olha que o nome disso era Modern Worship nos Estados Unidos, agora se tornou só worship no Brasil, né? Worship. Então, o que acontece? Hoje, nesse momento que a gente está falando, a gente vive o worship 2.0. Por quê? Porque a gente tem um boom de artistas, de bandas, de igrejas, fazendo essa estética musical totalmente autoral. Composições locais. Quando isso acontece, essa é a minha leitura, quando a gente chega nesse momento, mas o Pingo diz Coldplay, mas Coldplay já é releitura de U2 também, então a gente volta para a origem. Coldplay é uma releitura de já é U2. influência de U2. A Então, Austrália, na verdade, são aquelas células, na verdade, de British Pop Rock. British Pop Rock. É o British Pop Rock. O British Pop Que Rock. tudo nasce do punk rock, diga-se de passagem. Sim. Porque U2, quando nasceu, era uma banda de punk. Uhum. A evolução estética da banda chegou ao que ela é hoje. Mas, na sua origem, assim como o The Police nasceu como uma banda de punk rock e depois virou New Wave, o U2 era uma banda de punk rock que virou esse pop rock britânico deles lá, que só eles fazem. Que é o retrato da nossa cultura musical congregacional hoje. Totalmente. A música cristã, eu tenho uma tese, algumas pessoas contestam, mas eu tenho uma tese. A música cristã brasileira não existe. Aí você vai dizer, não, mas tem fulano, tem ciclano. Tem. Mas eles não influenciam a música brasileira com o peso que a música gringa influencia. Então, assim, existem artistas cristãos que fazem música brasileira. Eu queria só fazer um adendo nessa sua fala, Fábio, que é o seguinte. Uma vez eu estava num workshop, até com a Vineyard, e foi muito polêmico, porque o João Alexandre estava também. Isso lá em São José dos Campos, naquele antigo Louvação. Não sei se você já ouviu falar nesse... Louvação. Louvação, em São José dos Campos, que era dirigido pelo Carlito, que é um pastor muito famoso, e pelo Sidney, que era um maestro que foi para Morumbi, que é uma igreja também muito importante em tudo isso que a gente está falando. Batista do Morumbi, que é a origem do Vencedores. Uhum. E lá eu fui um dos palestrantes da Vineyard, e o João Alexandre era um dos participantes, e ele fez algumas colocações que criaram muita saia justa nesse nível de conversa, falando da cultura cristã musical no Brasil.
E ele falando muito contra as versões, colocando que há uma música autoral brasileira cristã e tal. E eu só queria fazer um adendo na sua colocação, que um amigo meu colocou isso, que foi o Amaury, baixista da Vineyard, e eu fui muito convergente da fala dele do seguinte: a nossa cultura musical, Fábio, ela também é uma colcha de retalhos, sacou? Porque, por exemplo, quando você fala de bossa nova, a bossa nova ela não é purista brasileira. A E bossa ela nem nova é é uma mistura popular, né? do samba com jazz. E o jazz não é Não, e ela nosso. nem é popular, porque ela é da elite carioca. Perfeito, perfeito. Porque nós somos uma nação miscigenada, né, brother? Nós Não, e somos uma. quando você fala, digamos que a gente, não, a música na igreja tem que ser brasileira. Aí a pergunta que eu faço é, qual Brasil? Qual o Brasil? É, é. Vai ser o, Verdade. vai ser o, vai ser o Bumba Meu Boi? Vai ser o Boi Bumbá do Amazonas? Vai Ou ser a funk toada? carioca, ou Vai ser o funk, funk carioca? Vai ser o samba do é, morro ou vai ser o samba de São Paulo? ou Ou vai pagode, ser, ou vai ser o pagode? Ou vai ser o shot? Ou vai ser o baião? Ou vai ser ou a sertanejo, timbalada? Qual é? ou sertanejo de raiz. Qual é a música brasileira? É, Então, isso, ao mesmo tempo que mostra a riqueza da musicalidade brasileira, mostra o problema da música cristã brasileira, uma que é ser diversidade, uma miscigenação de culturas, né? exatamente. Esses dias não, ano passado eu conversei, tem um jornalista que eu admiro bastante. Ele é cristão, mas ele não se envolve no cenário cristão, ele é um jornalista de música, muito respeitado na música popular brasileira, que é o Ricardo Alexandre. Ele foi editor-chefe da revista Bis durante muitos anos. Ele escreve muito sobre música, ele faz documentários. Tem um livro dele que eu te indico, que é sensacional, sobre o rock dos anos 80, que se Maneiro, chama Dias de Glória, Dias de Luta, Dias de Glória. É um maneiro. livro sensacional. E eu estava conversando com ele, participei de um podcast sobre história da música cristã, e ele questionou isso. Ele fez questão de participar, porque ele é um jornalista da área da música, mas que nunca se envolveu com a música cristã. Então, para ele, era tudo novidade. Maneiro. Então, ele perguntou assim, mas me diz uma coisa, por que as igrejas não produzem? Cada igreja, no seu lugar, produz a sua música. Isso não seria muito mais rico? E a resposta é sim, seria muito mais rico. Sim. Só que, ao mesmo tempo que seria muito mais rico, ia diminuir a identificação geral. Por exemplo, se É você hoje é porque, do Rio de é Janeiro, porque, é porque nós somos um organismo que, biblicamente, a gente é uno. exatamente. Ou deveria ser. Porque a igreja só tem um cabeça, que é Jesus. Então, o corpo, ele deveria ser uma única voz, entre aspas, né? Então, a gente bate um pouco a diversidade com essa unidade, como É, corpo de Cristo. é uma complexidade que precisa ser pensada. Porque, veja bem, antigamente, se você fosse de uma igreja do Rio Grande do Sul e visitasse uma igreja no Amazonas, você iria cantar as mesmas músicas, Sim. as do Inário. Uhum. Hoje, se você sai de uma igreja sei lá, da Argentina e vai para uma igreja na Itália, é provável que você vai cantar as mesmas músicas da Hillsong. Caramba. É Você violento, percebe né? isso? É. Ao mesmo tempo que é ruim, há um valor aí. É. É Uma ruim vez porque, pô, eu, todo mundo... uma vez eu recebi na minha casa o presidente mundial da Wiener Music, no auge da Wiener. Jeremy, o nome dele, o inglês, que lançou Vem Esta é a Hora, Me Derramar, que aqui no Brasil fizeram muito sucesso, mas no mundo isso é estouro, é estouro. Na Inglaterra, na Europa, na América, é um negócio, é bombação, que é um pouco antes do movimento que a gente está comentando, antes de Hillsong surgir. Aí eu perguntei para ele, por que essas canções, mesmo não fazendo rádio, o sistema de divulgação delas é só a igreja, por que elas fazem todo sucesso? Ele falou, simples, porque o Espírito Santo não tem fronteira. Então, aquilo que é uma expectativa da igreja na Inglaterra, às vezes é uma questão de tempo, mas de alguma forma o Espírito Santo vai falar aqui. E ele entendia dessa forma. É uma forma de entender, mas tem a ver com essa questão da unidade do corpo de Cristo. Entendeu? Que é o que você falou. Tem um aspecto ruim de você massificar um negócio que vai de encontro às culturas locais, mas ao mesmo tempo ele é uno, obedecendo uma coisa que o Senhor vê no mundo todo como a igreja sendo una, né? É. E por mais que a gente ache ruim, e eu acho ruim, é
gostoso você ir numa igreja que você não conhece, ninguém nunca foi, e cantar uma música que você conhece. Uhum. Louvar junto com aquela igreja. Então, são duas coisas que têm que ser balanceadas. Agora, também é muito gostoso quando você vai numa igreja que você nunca foi e aprende músicas novas. É. Então, Não, é importante que haja esse equilíbrio. só esse assunto daria uma live, cara. Porque, por exemplo, eu tenho grandes bandas que eu sou admirador. Tem uma delas, né? Quem me conhece sabe. Eu sou muito admirador de uma banda, do Earth, Wind and Fire, que é uma banda black americana que se popularizou no sentido de converter o público branco americano para o hit, né? Uma das primeiras bandas blacks que falava para os dois grandes públicos e foi grande sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E o grande líder do Earth, Wind and Fire, que é o Maurício White, no final da sua vida, um jornalista fez uma pergunta para ele, qual uma das suas grandes frustrações como artista. E ele falou o seguinte: eu ter uma pancada de coisa nova que eu estou criando mesmo no final da minha vida e as pessoas sempre querem ouvir as mesmas canções de sucesso. Aí o jornalista falou, mas a que se deve a isso? Ele falou, porque a conexão do público são com aquele sucesso, uma questão emocional e até afetivo. espiritual. Então, sofre isso também na igreja, porque você quer ir lá e você quer cantar um negócio que você conheça. E às vezes a expressão cultural do artista quer mostrar um negócio novo, mas ninguém não está afim de ouvir coisa nova. O nego quer cantar a mesma coisa, que conhece, porque já foi tocado por aquilo ali. É um desafio isso aí. É uma luta mesmo. E tem a ver com cultura local, tem a ver com mentalidade, um pouco com educação também. Né? Nem todo mundo quer aprender algo novo. Isso é aprender. O processo de aprendizado constante não faz parte da mentalidade de todo mundo. A maioria das pessoas, eu já sei o que eu preciso saber, agora é só repetição. A maioria das pessoas é isso. Então, é um aspecto cultural também, você ter uma igreja que está aberta à novidade. Quando eu digo novidade, não é teológica, é novidade estética, musical, formas de expressões diferentes. Então, chegando no final da nossa conversa, você falou da minha transformação, da minha jornada, da Tanlan para a música congregacional. A gente fez toda essa jornada histórica para eu chegar nessa resposta. Não, uma jornada maravilhosa que, cara, me dá a ideia da gente voltar num outro encontro, brother. De boa. Maior prazer, maior prazer. Adoro esse assunto. Do teu desejo, do meu desejo cara. Eu sou entusiasta desse tema. Eu também. Hoje, a música popular na Igreja Cristã Brasileira é worship. Isso é um fato. Você pode espernear, você pode protestar, você pode ser um worship hater, o que você quiser. Mas isso é um fato. Entretanto, não é a única música que existe. Existem diversas outras manifestações artísticas e culturais dentro da Igreja Cristã Brasileira, pulverizadas pelo Brasil. Por exemplo, no Nordeste existe um movimento fantástico que está acontecendo lá, que se chama Coletivo Candeeiro. Não sei se você já ouviu falar. Se não ouviu, pesquise quando acabar essa live. Coletivo Candeeiro. É um coletivo de artistas cristãos lá do Nordeste que decidiram desistir do sonho de que só faz sucesso quem vem para o Sudeste. Então, eles se juntaram e falaram, poxa, vamos fazer uma coisa nós aqui, juntar e mostrar que a nossa música, com o nosso sotaque, com o nosso estilo, com a nossa construção artística, faz sentido para onde a gente está. Então, eles se juntaram e fizeram esse coletivo e se apoiam, e tá um na live do outro. Agora, é muito rica essa conversa, cara. Ela dá vários incrementos. Porque assim, Fábio, o que eu acho? Primeiro que eu não vejo na nossa cena os artistas com essa movimentação, e eu tenho muita autoridade para falar isso, porque eu conheço geral. Então, outro dia eu vi um elogio, por exemplo, que é uma galera um movimento que eu gosto muito, que é o Clube da Esquina, e eu conheci pessoalmente o Milton Nascimento, fui na casa dele e vi a galera. Eu nunca vi aquilo ali no nosso meio. Primeiro, esse aspecto que eu falo com muita tristeza. Há muita hipocrisia no que se faz e no que se vive nesse aspecto de movimento. Entendeu? Eu não vejo a galera se movimentar nesse agrupamento de uma ideologia bacana. Nunca vi historicamente. Nunca vi. Tirando Koinonia lá em Goiânia, mas que é uma coisa pontual, uma coisa assim,
bacana que tenha relevância nacional e permanente, nunca vi. E outro aspecto, assim, eu percebo que essa movimentação, ela, nesse momento que a gente está vivendo, ela pode ter uma relevância, porque a internet e o que a gente está vivendo pode dar voz a outras localidades que não sejam o eixo sudeste. A internet, a gente vê, por exemplo, fenômenos no humor, que você vê um Whindersson Nunes, que não era do eixo sudeste, fazer um sucesso nacional. Então, eu acho que a internet é um canal de possibilitação disso. Sem dúvida, sem dúvida. Quem acabou de comentar aqui na nossa live foi o Norton. Norton Pinheiro faz parte do Coletivo Candeeiro, um artista incrível. Tem que ouvir o disco dele também. Acabou de comentar aqui, o Coletivo Candeeiro. Maneiro. Lincoln, você não vai se arrepender. Pesquise Coletivo Candeeiro. Eu vou ouvir hoje. São vários artistas, vale muito a pena. Em São Paulo está começando um movimento similar, ainda inicial, que se chama Coletivo Dependente, que são bandas e artistas. Ainda está só na fase de banda, não sei se tem um artista solo, mas são bandas cristãs independentes. Eu acho que a gente está indo para o final, então eu tenho que largar o aço no final, porque eu não sei que hora daqui a pouco vai acabar. Uma coisa que você falou é o seguinte, a gente falou de música congregacional, mas sabe o que aconteceu também, Fábio? Aconteceu um movimento das pessoas ouvirem, falta 2 minutos, ouvirem música sem ser na igreja, sem ser congregacional. Esse movimento está crescendo dentro do da cena gospel, que são canções que não são utilizadas no lance da liturgia, mas que elas são consumidas no dia a dia, de uma vida de espiritualidade, além da questão do templo. Sim. Isso tem a ver com o que tinha nos anos 90. Lembra que eu falei que nos anos 90 a gente tinha o movimento Osana Music, as igrejas alternativas e o gospel, que era para-eclesiástico. Era uma coisa que não era necessariamente cantada na igreja, mas que a gente consumia muito. Hoje é a mesma coisa. A gente tem o movimento worship, que domina a música congregacional, mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente tem um worship alternativo, que são de igrejas, você, por exemplo, Projeto Sola, você tem... O disco que eu lancei da minha igreja, por exemplo, recentemente, é de música congregacional, que não é worship, mas que tem uma estética moderna. Entendi. Então, você começa a ter vários movimentos de música congregacional alternativa e de música reflexiva, ou seja, que é música que não é para cantar na igreja, mas que você consome como cristã. Sim, falta 40 segundos. Queria te agradecer. Vamos encerrar. Pedir desculpa porque eu entrei numa que era 5 horas, mas era 5h30. Mas, foi animal. E vamos deixar o outro, tá bom? Agradecer a galera que nos acompanhou. Eu vou salvar essa parada aí pra gente ter esse registro. Mas na sequência, tipo semana que vem, vamos marcar outro. Aí a gente parou em qual assunto? Que a gente vai começar outro com essa pausa. Música congregacional contemporânea. Vamos chegar nisso aí. Música congregacional contemporânea do Brasil. Bora entrar nisso aí. Vamos ver o que sai disso. Deus te abençoe, Fábio. Muito obrigado, tá? Mó riqueza, mó alegria estar contigo por aqui. Valeu, cara. Deus te abençoe. Valeu, galera. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.